Eu acho que pra mim, um dos vídeos ou conteúdos mais difíceis de fazer é falar sobre mim ou sobre o que eu faço. Até porque, por exemplo, eu queria chegar pra vocês e falar assim, nossa, a acupuntura transformou a minha vida. Mas não foi a acupuntura. Ela, com certeza, o processo do aprendizado da medicina chinesa, né, de tudo que eu tive que estudar para compreender a acupuntura, com certeza transformou a minha vida. Mas não foi o eu ir lá e fazer toda semana, bonitinho, não foi isso que transformou a minha vida. Eu transformei a minha vida buscando conhecimento e aplicando da melhor forma que eu consigo nas áreas da minha vida. Às vezes eu chamo uma terceira pessoa, um personal, uma mentora de pilates, uma professora de yoga, às vezes nutricionista, às vezes médico, enfim, a gente sempre terceiriza essa busca quando precisa. Eu nunca tive problemas sérios de saúde, mas eu era a rainha da psicossomática. Só que na hora eu não sabia, né, que eu estava somatizando. Então, eu tinha muitos desconfortos, muitos sintomas. Era rinite, era problema menstrual, era problema no intestino, era insônia, era problema no coração, era dor aqui, dor ali. Assim, eu vivia cheia de coisas, só que eu não tinha um problema real de saúde. E aí, e o mais interessante é que toda vez que eu resolvia, que eu tomava uma decisão na minha vida, que eu mudava meu comportamento e tal, esses sintomas iam desaparecendo. E sem contar problemas na vida, tipo de ter problemas em relacionamentos, com amigos, com trabalho, com não sei o que, essas coisas também, que dava muita coisa errada, eu acho que eu fazia péssimas escolhas da minha vida, e aí acabava que acontecia muita coisa ruim. Só que ao mesmo sempre que eu fui fazendo essas mudanças, essas decisões, essas coisas paravam de acontecer, ou o sintoma passava, ou eu parava de ter o problema. Então, quando eu comecei a estudar, tipo, eu comecei pelo desenvolvimento pessoal, física quântica, espiritualidade, aí juntou a acupuntura e não sei o que. Então, quando eu comecei a estudar, o que aconteceu foi que eu fui aprendendo a decodificar essas coisas que aconteciam, porque antes eu não sabia, eu só sentia, mas eu não entendia nada, respondia mal e às vezes piorava ou ficava tudo igual. Então, quando o que o meu estudo fez foi que eu aprendi essas chaves de decodificação das coisas. Então, hoje, quando eu vejo um sintoma, eu vejo um problema, eu vejo uma situação, eu consigo interpretar de uma forma já muito mais precisa, para pelo menos saber por onde começar a responder, onde começar a mudar o padrão, o comportamento. Porque esses dias eu falei, o padrão ele é repetitivo, ou seja, é uma coisa que a gente faz rotineiramente. Então, aonde que está esse ponto, essa engrenagem que está desregulada na nossa rotina, no nosso pensamento, nas nossas crenças que estão criando esse problema. Todos os mapas que eu já li sobre mim, tipo, dessas categorias que às vezes a gente tenta se encaixar, né, de astrologia ocidental, agora astrologia oriental, os tipos psicológicos, tudo que eu fui fazendo esses testes para tentar me conhecer um pouco melhor, sempre dava essa capacidade intuitiva muito alta, ou capacidade de leitura simbólica, ou de mexer com o inconsciente, com espiritualidade, ou de interpretar coisas que são complexas para o normal, e trazer esse assunto, né, agregar valor. Então, sempre, assim, todas as categorias que eu tentei, sempre dava nessa área de trazer informação que às vezes é oculta, que às vezes é inconsciente, de uma forma fácil de explicar. E eu acho que além de me identificar com isso ser talvez uma qualidade minha, eu aprendi primeiro comigo. Então eu fui me melhorando, eu fui me estudando, eu fui praticando comigo antes. Que hoje eu consigo ter uma vida produtiva, uma vida saudável, uma vida boa, e é claro que sim, gente, às vezes eu tenho sintomas, mas só que, por exemplo, mês passado, não sei se foi quando eu tava ovulando, eu tive um desconforto, eu tive uma cólica, tava meio assim, sabe? E aí o Nico até falou, mas por que tu não toma um remédio pra dor? Porque isso realmente, gente, eu praticamente não tomo mesmo. Então, eu falei, eu não quero tomar, porque aí eu não vou sentir. E eu preciso sentir. Se isso está acontecendo, se meu corpo está manifestando isso pra mim, é porque eu preciso olhar pra alguma coisa que eu não tô enxergando. E eu acho que o primeiro passo real desse processo é você entender que o mundo externo é um reflexo do teu mundo interior. E ainda o teu corpo ainda está no teu mundo interno, ele ainda está dentro de ti. Então é como você está sentindo, como você está respondendo. E eu não gosto de anular as coisas que eu sinto. Às vezes isso é necessário, se está muito forte, se está te impedindo, se está te prejudicando, às vezes é necessário. Muitos ainda não têm essa possibilidade, às vezes, de parar quando precisa, né? De ter o tempo de olhar para isso.
Só que a questão é, ok, mesmo que você vá anular o que você está sentindo, você precisa perceber que existe uma escolha que você está fazendo de não olhar para isso, ou por que estava doendo então. Se você quer tomar um remédio, se você quer dar algum jeito de fugir desse sintoma, ok. Mas a questão é você pelo menos olhar por que ele apareceu, ou o que aconteceu de diferente, sabe? Tentar entender que quando alguma coisa se manifesta, é porque houve, a gente está respondendo a algo, a gente está observando algo, a gente está sentindo algo. Não é aleatório. Às vezes pode nem ser teu. Isso é outra conversa. Pode não ser teu. Pode ser até um sintoma empático. Mas isso também. Às vezes, se você reconhecer que não é teu, ele vai embora muito mais cedo. Isso acontece muito. Então, é olhar para isso com essa percepção, tentando entender o que aquilo está comunicando. E nisso eu sou muito boa. Hoje eu tenho pouquíssimos sintomas crônicos, justamente porque eu não deixo mais cronificar. Quando começa a aparecer alguma coisa, eu já olho, eu faço algum movimento. Às vezes não dá certo, às vezes eu penso, não é o momento de resolver isso ainda, porque existem camadas, né? E muitas vezes quando o sintoma que aparece, ou uma doença já mais estabelecida, vem com mais potência, é mais intenso, é mais forte, precisa de medidas mais drásticas, às vezes eu precisar de uma cirurgia, às vezes eu precisar de uma intervenção, às vezes isso é necessário e tá tudo bem. Dias eu vou ter que passar por um procedimento cirúrgico relativamente simples, mas quando eu parei para entender como chegou no ponto de precisar de um procedimento cirúrgico, eu lembrei que quando eu era criança, eu já sentia um incômodo na região. É um enxerto ósseo que eu vou ter que fazer, mas desde muito pequena eu lembro que essa região era uma região sensível para mim. E eu fui levando, enquanto não estava incomodando, enquanto não estava prejudicando, fui levando, gente, no fim já deve fazer, sei lá, uns 25 anos, que essa região precisa de atenção. Só que não me incomodava o suficiente para que eu resolvesse. Até que chegou o ponto que, ok, já que agora está incomodando mais do que não incomodando, então eu vou resolver. E eu pensei, graças a Deus, graças que existem essas pessoas que se dedicam a esse trabalho tão minucioso, tão profundo. O que eu acredito é que mesmo quando a gente precisa fazer alguma intervenção ou quer fazer alguma coisa, se você fizer isso com consciência e intenção, provavelmente o resultado vai ser infinitamente melhor. Então, quando eu escolho fazer alguma coisa hoje, ela é uma escolha consciente, é uma escolha que eu analisei várias camadas, que eu estudei por que isso está acontecendo, que eu compreendo por que isso está acontecendo, porque às vezes a gente intenciona, por exemplo, se eu vou ter que resolver uma coisa que eu sei que está associada a diversas camadas da minha existência, tá? Até a ancestralidade, até coisas dos meus relacionamentos, até traumas que eu vivi, eu posso intencionar que esse momento seja um momento de cura em várias camadas. E o máximo de camadas que eu consegui enxergar e associar é o quanto eu consigo acessar e meio que reverter esses padrões, entende? Então, eu acho que isso é importante. Quando eu comecei com os atendimentos de acupuntura, 8 anos atrás, eu queria que os sintomas simplesmente evaporassem. Em alguns casos, eles até sumiram. Mas quando eram questões cotidianas da pessoa, que ela tem uma dificuldade dentro do sistema familiar, um problema de saúde sério dentro do sistema familiar, ou ela está passando por um tratamento mais intenso, são coisas que não tem como sumir do dia para a noite. E aí eu tive que aprender a lidar com a minha frustração para também entender a frustração da pessoa de que a gente precisa estar consciente durante o processo. E isso sim alivia muito o nosso sofrimento, porque às vezes quando você se coloca naquela posição de por que está acontecendo comigo, porque só reclama e é a vítima e não sei o que eu já fiz muito tempo da minha vida, e essa foi uma das viradas de chave mais importantes, foi eu estou criando isso, e eu preciso lidar com isso da melhor forma que estiver ao meu alcance agora. Então, se eu fosse te falar sobre mim e sobre o meu trabalho, eu te falaria isso, que eu consigo te ajudar a estar mais consciente durante os processos que você está vivendo, seja quais forem, seja quantos forem. Eu acredito e eu vejo, e isso sim transformou a minha vida, eu olhar para a vida de uma forma diferente, eu enxergar as coisas de uma forma diferente, eu entender a linguagem que fala comigo. E são essas chaves, essas interpretações que fazem com que a gente esteja vivo e consciente durante a nossa vida.
Porque quando você vive uma vida no automático, uma vida no inconsciente, será que você está vivendo mesmo? Será que você não está entregue à mercê às coisas que acontecem com você? Então, eu acredito que para você viver mesmo com escolha, você tem que estar consciente do que você está fazendo. E para isso, a gente precisa aprender a enxergar.